Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil. Esse é o nosso segundo vídeo, a respeito do assunto aí, raciocínio lógico. E hoje, como disse anteriormente no vídeo 1, nós vamos estudar três tópicos: a representação de uma proposição, o valor lógico de uma proposição e a negação de uma proposição. Nós aprendemos no vídeo anterior que proposição é toda sentença onde não precisa de complemento. É toda sentença que nós vamos fazer, ou dizer, ou escrever, onde é completa. Na matemática, nós representaremos as sentenças que nós escrevemos, ou seja, as proposições, com a letra do nosso alfabeto em minúsculo. Mas geralmente a gente usa P, Q, R, S. Não importa a letra, desde que ela seja escrita em minúsculo. Só que na matemática, nos livros, vocês vão encontrar com maior frequência as letras P, Q, R, S, T e assim sucessivamente. Então, a representação de uma proposição é através da letra. Por exemplo, P. O Brasil é um país extenso. Note, essa é uma proposição. O Brasil é um país extenso, representado pela letra P. Isso daqui, então, é a representação de uma proposição. Qualquer proposição é representada por uma letra do nosso alfabeto em minúsculo. Pronto. O segundo tópico, nós vamos ver o valor lógico de uma proposição. Toda proposição, como disse anteriormente, ela tem sujeito e predicado. Agora, o valor lógico dela pode ser verdadeiro ou falso. Por exemplo, vou dar aqui uma proposição P. Pelé foi jogador de basquete. Note, quem foi jogador de basquete? Pelé. Tem sujeito e tem predicado. Essa é uma afirmação completa. Ela não leva a questionamentos, só que é uma afirmação falsa. Por quê? Pelé foi jogador de futebol e não de basquete. Então, isso daqui, nós vamos ter proposição, valor lógico, falso. Então, aqui, valor lógico, falso, representado pela letra I, V, pontinho L, pontinho F, valor lógico, falso. Se eu escrevesse uma outra proposição que aqui Pelé foi jogador de futebol. Note, quem foi jogador de futebol? Pelé, sujeito e predicado, é uma proposição. E nós sabemos que Pelé realmente foi jogador de futebol. Então, nesse caso, nós temos proposição, valor lógico, proposição, valor lógico, verdadeiro. Então, quando a gente vai atribuir um valor lógico a uma proposição, a gente vai apenas analisar se é verdadeiro ou se é falso. Há algumas questões de matemática que, em vez de você observar e dar o valor lógico, ela já vai vir representada na frente, Isso é valor lógico falso, isso é valor lógico verdadeiro. Por exemplo, Maria é uma menina estudiosa. Quem é Maria? Existem tantas Marias no mundo que não dá para saber de quem nós estamos falando. Ela pode ser realmente estudiosa, como pode não ser, porque nós não conhecemos de quem está falando. Então, lá na frente da proposição, já vai estar vindo falando se é verdadeiro ou se é falso, porque é uma coisa que não tem como a gente saber com os nossos conhecimentos prévios. Já nesse caso, sabemos, porque Pelé foi jogador de futebol e não de basquete. Agora, nós vamos para o terceiro tópico, negação de uma proposição. Observe aqui, Pelé foi jogador de futebol de basquete. Pelé foi jogador de basquete. Pelé foi jogador de basquete. Note, isso daqui tem valor lógico
Falso. Nós sabemos que Pelé foi jogador de futebol. Agora, se eu quiser negar essa proposição, né? Eu chamei essa proposição de P. Se eu quiser negar, eu vou acrescentar antes da minha representação o sinal do tio. Isso daqui significa negação. Então, negação de P é igual a Pelé. Vou acrescentar antes do verbo de ação a palavra não. Pelé não foi jogador de basquete. Quando eu nego uma proposição, eu mudo o seu valor lógico. O valor lógico que era falso. Quando eu negar, ele passa a ser verdadeiro. O mesmo aconteceria na outra. Pelé foi jogador de futebol. Se eu quisesse negar, sabendo que isso daqui é valor lógico verdadeiro, se eu fosse negar, ia colocar negação da proposição que, ou seja, um tiozinho antes, ia ficar Pelé não foi jogador de futebol. E aí, isso daqui se tornaria em valor lógico falso. Ou seja, qualquer proposição, ao ser negada, ela vai mudar o seu valor lógico. Na próxima aula, nós vamos começar a entender quando duas proposições se unem, né? Aí nós vamos começar a estudar os conectivos, as junções de duas ou mais proposições. Existem 4 tipos de conectivos e no próximo vídeo você está convidado a conhecer cada tipo de conectivo entre as proposições. Espero você no próximo vídeo.